Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o sangue, tá? Mas antes disso, ali na página 6, nós temos um pequeno exercício, né? De como que a gente sabe se os nossos batimentos cardíacos estão dentro do normal, né? Se eles estão muito acima ou muito abaixo. Como que eu faço isso, né? Pega o seu pulso, os dois dedinhos, e acha o seu batimento. Primeiro você sente a pulsação aqui nessa parte aqui do seu pulso, tá? Então você vai procurar ficar quietinho e vai sentir a sua pulsação. Sentiu a sua pulsação, você vai contar, vai pôr no relógio, o cronômetro, 15 segundos. E durante esses 15 segundos, você vai sentir a quantidade de pulsações que vai ter. Então, olha só, vou sentir o meu, vou ficar quietinha para eu conseguir me concentrar para sentir. Aí achei, eu vou contar 15 segundos a partir de agora, tá? Peraí, 1, 2, 3 e já. Ó, o meu deu 22 agora, tá? Por que que ele pede para você multiplicar por 4? Para dar 1 minuto, né? Seria a mesma coisa se você colocasse aqui o seu dedo, sentisse a pulsação e contasse a quantidade de pulsações que desse em 1 minuto. Aí não precisava fazer essa continha de multiplicação. Mas como a gente só contou em 15 segundos, então eu vou fazer a continha. No meu, deu 22 batimentos. O meu deu 22 batimentos. 22 vezes 4, 88 batimentos por minuto. Tá bom. Esse índice aqui para mim tá ótimo, né? Então, se eu fizer uma atividade física, se eu dar uma corrida aqui em casa rapidinho, fazer uma atividade física, o que vai acontecer com os meus batimentos? Eles vão o quê? Aumentar. Após vocês fazerem isso, pode fazer em casa, tá? Depois, com mais calma, vocês vão responder essas perguntinhas aqui. Por que você acha que tem uma diferença quando a gente põe a pulsação, sente a pulsação, quando a gente está quietinho e depois que a gente fez uma atividade física? O que acontece com o nosso corpo para que esses batimentos, porque eles vão aumentar, já vou falar isso para vocês, eles vão aumentar. Por que eles aumentam, será? A gente vai ver isso aí daqui a pouco, mas vamos pensar um pouquinho. Aonde se localiza o coração no corpo humano? Eu expliquei, né? Fica levemente para o lado esquerdo, né? Entre os dois pulmões. Como que chama o tecido que forma esse órgão? Como o batimento pode ser calculado? Então, esses aqui vocês vão pesquisar, tá? Vai ficar muito fácil eu dar as respostas aqui. Atividades físicas não recomendadas são recomendadas para manter e melhorar a saúde do sistema cardiovascular. Por que fazer exercícios é bom? Pesquisem. Vocês fazem algum tipo de exercício? Vocês fazem uma caminhadinha que seja, uma brincadeira dentro de casa, alguma coisa assim? Certo. Vamos ver então como que a gente anda, né? Eu ando um pouco sedentário ultimamente, depois que voltar às aulas presenciais, né? Não anda muito tempo de eu fazer uma caminhadinha, né? Depois das 6 horas, né? Que era o tempo que eu tinha, né? Agora eu não tenho mais. Então vamos. As veias. Vamos falar sobre primeiro as varizes. O que são as varizes? São aqueles vasinhos que aparecem na pele das pessoas, né? Às vezes, para algumas pessoas, causam incômodos, tanto por estética quanto por dor, às vezes podem até doer. As veias que trazem o sangue de volta ao coração têm válvulas. Lembra que eu falei num dos vídeos que na veia ele é um caninho e ele tem uma válvula que não deixa o sangue voltar? Então, nas veias elas têm essas válvulas, né, que não deixam o sangue voltar. As varizes se formam quando as válvulas presentes no interior das veias
não conseguem conter o refluxo sanguíneo, ocasionando a distensão das suas paredes. Então, o que vai acontecer? Essa veia ela vai aumentar o tamanho, né? Ela é fininha, ela é pequenininha e o fluxo não consegue passar. Aí, o que vai acontecer? Ele se distende. Quando se distende, acaba tendo aparecendo, né, sobre a nossa pele. É comum em pessoas já com predisposição genética, porque isso vem, né, de família já, em idosos, em pessoas sedentárias, em pessoas acima do peso, costumam aparecer isso daí, tá? Mas não é uma regra que vai aparecer em todas as pessoas que estão acima do peso, né? Em todas as pessoas que não fazem atividades físicas, né? Não é uma regra isso. Tem vários fatores que podem acontecer o aparecimento dessas varizes. Então, vamos falar sobre o sangue. Onde que o sangue é feito? Por que ele é importante? O sangue conecta os diferentes sistemas e órgãos do corpo. Está ligado a funções de transporte, defesa e regulação química do organismo. Então, o sangue, ele leva todos os nutrientes que a gente precisa para todas as partes do nosso corpo e também o oxigênio, né? Isso é possível pelo fato de ser formado por diferentes células suspensas em um líquido chamado plasma. O sangue, ele não é uma coisa só, ele é uma mistura de várias partículas. Ah, professora, mas quando eu furo o dedo eu só vejo o vermelho, né? Não é uma coisa só, não, um líquido vermelho? Não. Se a gente pudesse olhar no microscópio agora, né? Eu vou ver se eu vou passar um vídeo para vocês depois, que mostra o sangue visto no microscópio. A gente vai ver que ele é formado por muitas partículas. A gente tem os glóbulos vermelhos, que a gente chama de hemácias ou eritrócitos também. Nós temos os glóbulos brancos, que nós chamamos de leucócitos, e nós temos as plaquetas, tá? Então, tudo isso está misturado naquele líquido vermelho que sai quando a gente machuca, né? Mas por que é vermelho? Porque a gente tem muito mais hemácias do que as outras partículas, né? E elas se sobressaem, elas aparecem mais. Elas são as células mais numerosas do sangue. Tem uma proteína chamada de hemoglobina. Grava esse nome, grifa aí na apostila. O que a hemoglobina faz? Ela é a responsável por levar o oxigênio. O oxigênio gruda nela quando vai para o sangue, né? Gruda na hemoglobina e é ela que vai carregar ele por todo o nosso corpo, né? E essa hemoglobina, ela tem o pigmento vermelho, por isso que o sangue é vermelho, né? Pois tem uma alta concentração de ferro na sua composição. Então, o ferro ele tem essa coloração avermelhada e por isso que quando a gente machuca, a gente só vê o líquido vermelho. As plaquetas são fragmentos de células que estão relacionadas à coagulação do sangue. O que é a coagulação do sangue? A gente vai ter um capítulo especialmente para isso. Quando o sangue, por exemplo, você machuca, logo, dependendo do machucado, ele não para de sair sangue, é graças a elas, a gente vai ver o porquê depois. E nós temos os glóbulos brancos, ou leucócitos, que a sua função é defender o corpo contra micro-organismos e outros agentes externos. Então, os glóbulos brancos, eles são o quê? Os nossos soldadinhos, a nossa proteção do nosso corpo. Quando entra alguma coisa estranha, um vírus, uma bactéria, eles ficam em alerta, né? Se eles já tiverem lá, vamos falar assim, a sua arminha pronta, eles vão conseguir destruir esse invasor que entrou no seu corpo. Senão, a gente vai adoecer, ele vai preparar os anticorpos, né? Para quando esse vírus ou essa bactéria entrar em contato com o nosso corpo de novo, ele já está preparado para atuar contra esse agente invasor que entrou no seu corpo. Aumentam em quantidades quando o corpo apresenta alguma infecção. Também nós vamos falar sobre eles depois separados, tá? Vamos falar agora sobre as hemácias. Onde que a hemácia é produzida? Vocês já pararam para pensar?
que o nosso sangue não acaba, assim, ele está aqui no corpo, ele continua, como é célula, ela tem um início e um fim. As células sanguíneas morrem também. Mas como que ela é substituída? Os componentes celulares do sangue precisam ser substituídos constantemente de forma gradual. As hemácias, por exemplo, são substituídas a cada 3 ou 4 meses e as plaquetas de 9 a 10 dias. Mas como, professora, eu não deixo sair do meu corpo, não sai o sangue, né? As células presentes no sangue são produzidas na medula óssea vermelha, né? Onde que essa medula óssea vermelha fica? Ela fica no meio de ossos, de alguns ossos, né? Ela localizada no interior dos ossos. As células-tronco da medula originam diferentes tipos celulares e dão origem por toda a vida às células sanguíneas, para que sejam substituídas periodicamente. Então, o que é esse periodicamente, né? É substituído de tempos em tempos. E como que é eliminado essas células que não são mais, que já morreram, né? Que já fizeram o seu serviço, né? São eliminadas através do xixi. A gente não vê, mas saem células pelo xixi, dissolvidas, né? É filtrado pelo rim, passa pela bexiga e sai. Então, e as novas células são feitas, são feitas novamente, né? Dentro da onde? Dos ossos. A medula óssea vermelha, na qual os componentes celulares do sangue são produzidos. Nessa região, o tecido ósseo interno tem característica esponjosa. Então, dentro do osso, parece uma esponjinha, tá? E lá é produzido as células sanguíneas, as hemácias, certo? As células-tronco são tipos de células que têm a capacidade de se dividir e de se diferenciar em outros tipos celulares especializados. Então, essas células-tronco da medula, né, não origina somente as hemácias, as células do sangue, mas também outros tipos de células, né, que podem ser necessárias para o nosso corpo. Ela tem essa façanha, né, de se diferenciar em outras células, né, para ajudar o nosso corpo a se recompor. Todos os bichos têm sangue vermelho? Não, nem todos os bichos têm sangue vermelho, tá? Olha lá, caranguejo, siri, lagosto tem um sangue mais azulado, porque tem um pigmento chamado hemocianina. Os insetos podem ter um sangue meio amarelado, esverdeado. Sabe quando você mata, sabe aquela gosma? Lá é o tipo do sangue deles, né? É hemolifina. Então, o que está falando aqui, né? Opa, aqui está a resposta, estou com o livro do professor aqui, agora que eu vi. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam agora? O que vocês têm que saber? Quais são os 3 tipos de células que compõem o nosso sangue? Hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias são os glóbulos vermelhos, que é o que leva o oxigênio. Os leucócitos são os glóbulos brancos, que são a nossa defesa do nosso corpo. E as plaquetas, que atuam na coagulação do sangue, na parada do sangue, não deixar o sangue sair das veias, não deixar o sangue ficar jorrando quando a gente machuca. São as plaquetas que têm esse trabalho de fazer, certo? Então, para hoje, é isso que vocês têm que saber, têm que entender. Vou passar um videozinho complementar para vocês daqui a pouquinho. Vamos pôr aqui. Deixa eu achar aqui para vocês, no YouTube, um vídeo que mostra o sangue, né, visto no microscópio. Quer ver? Sangue visto no microscópio. Eu devia ter deixado aberto, né, gente? Mas às vezes aqui a gente não... vamos ver aqui. Aqui, esse aqui tá bonitinho. Vamos. Olha lá, sangue humano aumentado em
100 vezes. Olha só, a gente está vendo um monte de pontinhos, né? Isso aqui já é o nosso sangue, a gente está vendo o sangue. Então, ele vai aumentar. Observa, deixa eu baixar o sonzinho aqui. Olha lá, 400 vezes. Ah, mas por que está movimentando, né? Não é, ele não está vendo dentro da veia. Como o sangue ele está imerso no líquido, no plasma, né? Quando a gente põe um pinguinho lá na plaquinha de vidro para pôr no microscópio, ele ainda fica em movimento por conta desse líquido que ele está inserido, tá bom? Se a gente pudesse ver na escola, ia ser tão legal isso daí, mas infelizmente ainda não podemos ter esses tipos de aulas, né? Porque fica com contato com os olhos na objetiva do microscópio, né? E é perigoso no momento, então a gente vê tudo online mesmo, né? Então, olha só, então parece que está em movimento dentro da veia, mas não está, tá? Então, aqui a gente está vendo bastante hemácias, tá? A maioria daqui que vocês estão enxergando são as hemácias. Vamos continuar aqui, olha lá. 1000 vezes o aumento, né? Vamos deixar um pause aqui, vamos ver aqui. A maioria aqui são todas... Ah, aqui, ó. Vamos ver. Esse daqui é um glóbulo branco, tá? Que deu para ver aqui, ó, direito. Olha a diferença dele para uma plaqueta. Passou um pouquinho para trás ali, uma estrutura, parecia tudo cheio de pontinhos. Eu não sei falar para vocês o que seria aquilo lá com certeza, tá, pessoal? Então, eu fiquei meio na dúvida e eu não posso falar com tanta certeza. Então, ó, essas aqui são as hemácias, e esse pontinho aqui, tá vendo? É um glóbulo branco. Vamos ver. Aqui outro glóbulo branco aqui, ó. Tá vendo que ele parece que tem espinhozinhos? Ele parece uma mamona, né? Aqui outro glóbulo. Opa! Meu Deus, esse cara tá doido, ele tá passando aqui, ó. Ele só tá observando mesmo de forma rápida, né? Não deixa a gente nem estudar aqui o que ele tá enxergando. Mas aqui, todos aqui são hemácias. Vamos ver se eu consigo pausar em alguma parte legal para vocês verem melhor. Tudo é hemácia, pessoal, olha só. Vamos ver se ele vai conseguir um tipo de aumento. Ó, todas aqui são hemácias aqui, aparentemente, ó, tudo juntinhas, aqui aglomeradas. Aqui, ó, aqui tem uma substânciazinha aqui, ó. Eu não sei falar para vocês o que é, mas você pode ver que é diferente. Pode ser alguma bactéria, pode ser algum tipo de glóbulo branco, né, que seja diferente daqueles outros, porque existem vários tipos de glóbulo branco, tá? Então, vamos continuar. Se a gente pudesse ver, né, tudo isso no microscópio, a gente iria ver isso aqui direitinho, né? Mas, infelizmente, como eu já disse, não dá. Após esse vídeo, eu vou passar um outro para vocês assistirem. Quero que vocês leiam na apostila aquela parte que eu mostrei, né, que foi passada aqui para vocês agora, né, que vem aqui das varizes, o sangue, né, e a produção do sangue. Eu quero que vocês façam a leitura. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem deixar anotado que assim que possível eu já vou responder para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Vou passar um vídeo complementar, tá? Com mais animação, com mais vídeos explicativos, tá? Para vocês entenderem melhor como o sangue é produzido no nosso corpo. Então, até a próxima.